Bom, vamos começar, né? Yandra, não, Yandra. Recomeçar. E aí, apareceu? Aham. Beleza. Peraí, rapaz, venha pra cá. Já. Pronto, vamos lá. Eu estava falando de PNB, né? Comparando China com o Japão. Beleza. Então, já falei disso. Aí, vamos lá. Antes de tudo, grande parte da riqueza nacional encontra-se na forma de capital das corporações financeiras e industriais e de infraestruturas públicas. Então, grande parte da riqueza de um país, tipo, do que é produzido dentro de um país, não pertence às pessoas em si. Então, tipo, não tem como a gente avaliar se naquele país X, Y, Z, as pessoas têm uma boa renda só pelo PNB, não tem como saber. Porque eu posso muito bem ter uma grande empresa que fatura, sei lá, milhões de dólares por ano, mas a maior parte das pessoas do meu país tem uma renda bem baixa, igual o Brasil, por exemplo, que é um dos países que mais concentra renda no mundo. Então, só o PNB não é eficiente, não é suficiente para medir as condições de vida de um país. Só o PNB não. Vamos para outros índices. Nos últimos anos, a maioria dos países apresentou avanços no desenvolvimento humano. Esses avanços, eles ocorreram no mundo inteiro, sendo que não quer dizer, não implica dizer que as desigualdades e a exclusão social estejam diminuindo nesses países. Quer dizer que alguns países estão apresentando índices elevados, né, de IDH, está crescendo pelo menos, mas que isso não acabou ainda com a desigualdade social que ocorre dentro dos territórios e até entre um país e outro. Na verdade, atualmente está se intensificando a diferença, essa discrepância, a desigualdade entre um país e outro. Aí, como eu falei para vocês que o IDH, a partir de 2010, começou a analisar 3 novos indicadores, vamos falar de um deles, que é o IDG, Índice de Desigualdade de Gênero, que a gente já estava falando dele. Vai dizer o seguinte, segundo a ONU, apesar dos progressos, as mulheres ainda sofrem com a discriminação na educação, no emprego e na participação política. Significa dizer o quê? E principalmente, professora, os locais onde as pessoas mais vão sofrer, as mulheres mais vão sofrer em relação a esses 3 índices, tipo educação, emprego e participação política, vão ser nessas 3 porções aqui da superfície terrestre. Na área subsaariana, na África subsaariana, que seria a parte da África que fica ao sul do Saara, do deserto do Saara, a parte mais pobre da África. Aí, no sul da Ásia, a gente vai encontrar também países onde as mulheres não têm tantas liberdades, né? Elas ganham bem menos do que os homens, onde o acesso à educação também não é igualitário, e alguns países árabes, né? Em alguns países também que adotam a religião islâmica, enfim, a gente vai encontrar uma certa diferença gritante entre direitos, entre homens e mulheres. Eu até coloquei aqui alguns memes para vocês darem uma analisada, né? Que tipo, a gente, por mais que fale em igualdade, fale tanto em equidade, em dar as mesmas oportunidades aos homens e às mulheres, a gente percebe que até hoje as mulheres ainda ganham menos do que os homens, exercendo a mesma profissão que ele e tipo tendo o mesmo conhecimento, fazendo as mesmas coisas, mas ainda ganha menos do que o homem. Outra coisa que a gente precisa falar sobre esse índice de desigualdade de gênero é que algumas coisas podem afetar muito na qualidade de vida da mulher. A saúde reprodutiva da mulher é um dos fatores que faz com que ocorra tanta desigualdade de gênero. Por quê, professora? Saúde reprodutiva. Porque muitas mulheres ainda se mantêm, né, nesse vínculo de reprodução e acabam que não se inserem no mercado de trabalho, não passam a estudar, enfim, vão abdicando sua vida todinha. A mortalidade materna é um dos fatores também que afeta muito a mulher na colocação no mercado de trabalho, na vida da mulher, na saúde da mulher, enfim. Essa mortalidade materna está ligada a países onde a saúde não é muito boa, onde não tem médico suficiente para todo mundo, onde não existe um tratamento pré-natal, de parto, pós-parto, né? Países geralmente muito pobres. A gravidez arriscada e precoce também afeta muitas mulheres no mundo, principalmente relacionado com mulheres que engravidam muito cedo, né? Elas passam a abdicar, como eu já falei, dos seus estudos, também passam a não se inserir no mercado de trabalho, isso acaba afetando essa grande diferença que existe entre homens e mulheres. Vocês conseguem perceber essa charge aqui, ó,
onde tem as duas escadas, o homem está subindo uma escada rolante, né? E a mulher ela não pode subir a escada rolante, porque o rumo que ela tem para chegar até lá, até o topo, digamos assim, é um rumo mais difícil. Mais difícil muitas vezes por quê? Porque naquele país não existe ainda uma igualdade, uma certa igualdade de oportunidades para homens e mulheres, e aí elas sofrem bem mais até chegar lá, no topo. Outra coisa que eu queria falar em relação à participação política. O que é isso? O menor número de pessoas na política são de mulheres. Inclusive, no Brasil, tem uma leizinha, né, que diz que tem que haver um X, uma porcentagem de mulheres eleitas em tal tipo de votação. Existe isso já no Brasil. E é por isso que muitos partidos, eles colocam certas mulheres, muitas vezes só para ter aquele X de porcentagem, mas muitas vezes nem se importam, de certa forma. Estão me escutando direitinho? Estão vendo? Estamos calados. Estou. Promete negócio de voto aí? Sim, vamos lá. Como esse negócio de voto aí? Participação política. No Brasil existe uma porcentagem, que eu não estou lembrando agora, de mulheres que tem que estar nas chapas de campanhas. Tipo assim, tem que ter uma porcentagem de mulheres disputando a eleição. Tem que ter uma porcentagem. É obrigatório. Eu não lembro qual é a porcentagem aqui no Brasil, não sei se é 10%. Tem que ter uma porcentagem. Tem que, por exemplo, é tanto que no Ministério de Bolsonaro parece que tem 2 mulheres, porque tem que ter uma porcentagem em tudo, de mulheres. Isso é a participação política. Isso é um direito que a mulher conseguiu aqui no nosso país. Mas muitas vezes essa porcentagem ela é muito ínfima, muito pequenininha, não representa muitas vezes os interesses das mulheres no geral. Esse é o problema. Outra coisa também relacionada a emprego, né? Emprego. Geralmente as mulheres, elas no nosso país, né? Elas ganham menos, exercem a mesma função e elas exercem menos cargos de chefia, de gerência, né? A gente tem muito menos, eu estou arredondando, enfim. As mulheres elas exercem menos cargos de grande poder no nosso país, infelizmente. Aí aqui, ó, índice de desenvolvimento humano, essa é a parte que acho que foi Emily que me perguntou, enfim, que era a diferença de expectativa de vida das mulheres para os homens, né? Aí olha aqui, ó, Brasil, aí olhem para aqui para cima, ó, esperança de vida à nascença. Feminino, masculino, vamos para o feminino. Ó, as mulheres vivem em média 79,4 anos, isso com base nos dados de 2018. A expectativa é que essas pessoas que nascem nesse ano vão poder viver. Seria em torno de 79,4 anos, enquanto os homens 72 anos. Os homens sempre têm essa média, pode olhar, geralmente os países, olha os outros países, geralmente a mulher sempre tem uma expectativa de vida maior. E tá ligada àqueles fatores que eu falei anteriormente para vocês. A mulher se previne mais, ela está menos envolvida em acidentes, em homicídios, a não ser quando os homens a matam, né? Mas enfim, vocês entenderam. É triste. Que mais? Anos de escolaridade. Quem estuda mais, geralmente? Ó, quem que tem mais anos de estudo no Brasil? No ano de 2018. A gente tinha uma maior porcentagem de anos de estudos para mulheres do que de homens. As mulheres estudam um pouco mais do que os homens. Média de anos escolares esperados. A média de anos de escolaridade mesmo. 8,1 estudados mesmo, né? Aqui seria a média esperada. E aqui seria o que acontece na prática, a média de anos de escolaridade. 8,1 anos para mulheres, enquanto os homens 7,6 anos. Estudam menos. Aí olha isso aqui, como é barra pesada. Rendimento nacional bruto, estimado per capita. Mulheres e homens. Quanto as mulheres no ano de 2018 ganharam em média no Brasil? Quantas mulheres ganharam? Em torno de 10 mil dólares, né? 10.432 dólares. Esse dado aqui é dado em dólar, sempre é em dólar. E enquanto os homens ganharam no ano de 2018 no Brasil em torno de 17.827 dólares. Estão vendo quando eu falo assim que existe uma grande diferença, uma grande discriminação entre mulheres e homens em relação ao salário, é que os homens muitas vezes ganham muito mais, exercendo a mesma profissão, fazendo a mesma coisa, com o mesmo nível de conhecimento, fez o mesmo curso que a mulher fez, mas eles ganham mais. Infelizmente, a gente está em 2020 e isso não acontece. Alguma dúvida? Muito ótimo, perfeito.
Vamos lá, pobreza multidimensional. Eu falei anteriormente que é o IPM. Essa pobreza multidimensional, ela vai avaliar 3 coisas. Vai dizer o seguinte, que algumas pessoas elas são privada de acesso à saúde de qualidade, privada de educação, tipo de escolas perto, acessível, de ótima qualidade, e algumas pessoas têm péssimas condições de vida. Então, o que é que vai medir esses 3 parâmetros? Vai ser o índice de pobreza multidimensional. A ONU estima que 1/3 da população de 104 países em desenvolvimento, que abrigam 5,2 bilhões de habitantes, 78% do total mundial, e desse total, cerca de 1,56 de pessoas viviam, no caso, né? Essa pesquisa aqui, salvo engano, é do livro de vocês de 2013. Essas pessoas viviam em pobreza multidimensional, ou seja, privada de saúde, educação e de uma boa condição de vida. Esses dados são superiores à estimativa até de pessoas que vivem na linha da pobreza. Eu não sei se vocês já ouviram falar, linha internacional da pobreza. Quem está na linha internacional da pobreza são pessoas pobres, obviamente, está dizendo já o nome, mas são pessoas que vivem com $1,25 por dia. São consideradas pela ONU como pessoas inseridas na linha internacional da pobreza. Professora, então quer dizer que o número de pessoas que estão na pobreza multidimensional chega a ser até maior do que pessoas que estão na linha internacional da pobreza? Exatamente. Mais da metade dos pobres multidimensionais está no sul da Ásia. Vocês vão ver que a maior parte dos dados, tipo de coisas ruins que a gente vai ver aqui, vão estar presentes na África subsaariana ou no sul da Ásia. Ou em alguns cantos aqui da América Latina, por exemplo. São os locais mais pobres do globo, né? E onde a gente vai encontrar os maiores problemas. Então, mais da metade dos pobres multidimensionais está presente no sul da Ásia, 51% das pessoas, e 1/4 na África, 28% das pessoas que são pobres multidimensionais. Esses índices são maiores nos países com baixo desenvolvimento humano, ou seja, quanto menor o IDH, significa dizer que aquele país tem um índice de pobreza multidimensional maior, né, mais elevado, tem mais pobres multidimensionais. As maiores desigualdades situam-se na saúde e na educação. Quando a gente vai avaliar o índice de pobreza multidimensional, né, as pessoas que mais sofrem nesse índice são pessoas que não têm acesso a um médico, ou então que não tem um hospital naquela cidade, ou então muito longe, muito distante, então pessoas que não têm prevenção nenhuma, geralmente não existem vacinas ali próximo, a pessoa, enfim. E a saúde também daquele local não é uma saúde, não, que saúde, né, Beatriz? E a educação daquele local geralmente não é educação acessível, ou então, tipo, não tem uma escola próxima. Muitas vezes a condição de vida é tão ruim que os filhos eles precisam trabalhar para sustentar a família e deixam de estudar. Eu vou mostrar uma foto lá na frente, bem triste, sobre educação. Estão me ouvindo? Hello? Yes. Estão calados. Enfim, vamos lá. Expectativa de vida. O que é que significa dizer expectativa de vida? Seria... Pela determinada pessoa vai viver. Isso, quantos anos em média uma pessoa vai viver de acordo com as condições sanitárias, de hospitalares do seu país. Da saúde do seu país. Você nasceu em que ano, Diogo? 2004. 2004. Você acha que a sua expectativa de vida é conforme 2020 ou é conforme 2004? O que você acha? Conforme 2020. Conforme 2004. 2004. É de acordo com as condições de 2004. Agora, não quer dizer que, por exemplo, em 2020, o estado de saúde atual, ele pode... Não, mas a gente está no estado de saúde atual de 2020? Sim, mas você nasceu em 2004. Se as condições hospitalares em 2004 fossem péssimas, talvez você não estivesse mais aqui falando com a gente. Deu para sacar? Eu pensava que era com a atual. Não. Mas assim, vai refletir na sua vida. Óbvio que vai refletir. Mas a sua expectativa de vida é de 2004. A minha é de 93. Eu nasci no ano de 93. Então, a minha expectativa de vida foi do ano de 93. Então, se, por exemplo, se em 93, em Caicó não tivesse hospital, eu nasci de 7 meses. Então, se minha mãe não tivesse ajuda nenhuma quando eu nasci, e aí, possivelmente eu não estaria aqui. Então, o ano que você nasceu, as condições sanitárias de hospitais, a quantidade de médico, se tem leito materno, enfim, tudo isso afeta na sua vida, na sua expectativa de vida, no ano que você nasceu.
Então, número médio de anos que uma pessoa pode viver de acordo com as condições daquele país. O que contribui para esse indicador social? O que é que pode contribuir? Tudo isso que a gente já falou, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, a expectativa de vida vem aumentando no mundo, em quase todo o mundo, principalmente devido aos avanços no campo da medicina preventiva, na prevenção de doenças, tratamento e também no cuidado com os bebês, e também nas condições sanitárias nos países em desenvolvimento, que vem melhorando. A média mundial de longevidade saltou, ou seja, existe uma média mundial, tipo, se você é uma das 7 bilhões e 600 milhões de pessoas que vivem nesse mundo, nesse planeta, você vai viver em média em torno de, hoje, em 2017, né? Tem aqui a média de 2017, 72,2 anos. Mas isso depende muito de país para país. Essa é uma média mundial, mas depende do seu país, né? A gente viu que tem... Eu vou até mostrar para vocês verem como é diferente de um país para outro. Agora eu não sei mais o que é que vocês estão vendo. Vamos para aqui. Só você. Sou eu? Tá. Vocês estão vendo meu WhatsApp agora? Cadê? Vamos ver. Esperança de vida. Vamos lá. Esperança de vida é a segunda coluna, isso aqui, né? Vocês estão vendo que, por exemplo, a gente falou de Hong Kong. Hong Kong tem uma... Deixa a Lídia chegando agora. Hong Kong tem uma elevada expectativa de vida, né? 84,7 anos, como é o que a gente viu aqui. Mas vamos olhar os países que têm IDH baixo, que são bem pobres. Sim, o IDH ele considera 189 países, viu? Todo ano é pesquisado 189 países. Por isso que demora para sair os dados. Olha, o último IDH do mundo, o mais baixo, é o de Níger, que é um paísinho africano. 0,377. Aí olha a esperança de vida nesse país. 62 anos. Enquanto a do Brasil está por volta de 75, né? A gente viu? Olha desse país, 62 anos. E isso é uma média. Expectativa de vida é uma média. Quer dizer que espera-se que as pessoas que nasceram naquele ano vão viver até essa idade aí. Mas é claro que tem pessoas que morrem bem antes e tem pessoas que vivem mais do que isso. Expectativa de vida é apenas uma média. Oi. Tem aí a da Coreia do Norte? Coreia do Norte. Salvo engano... Sim, tem não. Ó. Ah, não, tem. Não tem o IDH, desculpa, ó. Tem sim, ó. Só não tem o IDH. E outros indicadores, ó. Não tem o IDH aqui, não tem média de anos de escolaridade. É um país sem muito dado, ó. Tem, ó. 72,1 anos. Outros territórios ou países. Tá vendo que são territórios que a ONU não consegue investigar tudo, ó? Mônaco, Nauru, que é na Oceania. Esse Mônaco, salvo engano, é na Europa. São Marino, Somália, Tuvalu é na Oceania, Somália, África, São Marino é que eu não estou lembrando agora, mas enfim. Então pronto, tipo, tem países que têm uma expectativa de vida muito baixa. Olha o Haiti, o país mais pobre da América, do nosso continente. O Haiti tem uma expectativa de vida, ó, e é uma das mais baixas também da América, 63,7 anos, né? Deixa eu ver se tem uma mais baixa do que aquela. E ficam 11 países fora desse negócio, ó. Fora de quê? Sim, fora da pesquisa do PNUD. Uhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 aqui, né? Porque são 210 países. Se eu não me engano. 210? Não, só tudo isso não. Não. Eu contei lá na sala, Bia. Oi? Tô falando sério, ela contou. Sério? Contou. Oh, God, que sofrimento. Olha, tá vendo isso aqui? Vocês conseguem ver essa pesquisa que eu fiz agora? Gente, eu contei errado, que horror. Tá vendo? É em torno disso aqui mesmo. Sendo que tem país que não é considerado país ainda pela ONU. É por isso que não tem ainda esses dados aqui na pesquisa. Tipo Taiwan. Não, porque eu tinha contado na bandeira, se eu não me engano. Taiwan não é considerado país, aí não tá aqui. Mas a maior parte dos países que são considerados países estão aqui nessa pesquisa. É pra estar, né? Mas a ONU não considera todos. Deixa eu ver aqui qual é a menor expectativa de vida. Eu vi 52. Aqui, quanto mais a gente aumenta, vai aumentando também a expectativa de vida. Camarões, 58. Não, acho que a menor expectativa de vida é lá embaixo mesmo.
Eu vi um país com 52 anos. Foi esse aqui. É um país que está em guerra civil hoje, inclusive esse país. República Centro-Africana. É um dos países mais pobres da África, do continente africano. Olha a expectativa de vida dele, 52,8 anos. Né? Ou seja, as condições de detalhe aqui, as condições de saúde nesse país não são boas, né? Aí deixa eu voltar lá para o slide. Vamos para cá. Ai, ai. Mortalidade infantil. Professora, o que é mortalidade infantil? Com certeza. O que é a mortalidade infantil? Seria a quantidade de... Crianças nascidas mortas. Eita, nascidas? Nascidas não, como é? Ou crianças que nascem vivas e elas E podem morre morrer... até os 1 ano. Isso, até 1 ano de idade, né? Até um ano. Até 1 ano. Mas vocês vão ver que, tipo, às vezes o IDH ele pode considerar até 5 anos de idade como mortalidade infantil. Não é infantil ainda, né? 5 anos? Então, depende. Existem, eu vou mostrar aqui 3 tipos de mortalidade infantil para vocês. Tem a mortalidade infantil precoce, que é quando vai até o 7º dia de vida de uma pessoa. Se você morrer até o 7º dia de sua vida, o PNUD considera como mortalidade infantil precoce. E a mortalidade de vida neonatal é dos 7 dias de vida até 1 mês de idade, né, de vida. Até 1 mês. Se você morrer do 7º dia... Você sabe quem é Annalise, Bia? Annalise? Eu acho que é 1º ano já. Ou do 9º ano. Sim, sei. Sei quem é. O primo dela morreu com 7, 9 dias, eu acho, de vida. Vixe, que horror. Porque a mãe dele deixava todo mundo pegar nele, aí ele pegou algum tipo de problema, aí ele morreu. Vixe, que horror. Mas enfim, tá até falando aqui no livro de vocês, né? Dizia assim, essas mortes que ocorrem muito cedo, tipo a precoce, que é até 7 anos, ou a neonatal, que é até 1 mês, elas estão associadas a problemas de formação congênita de algum órgão, tipo não se formou no bebê, no feto, ou então alguma complicação no parto. Sendo que, se você parar para pensar, pessoas que morrem muito cedo, isso está relacionado com as condições de vida mesmo daquela cidade. Tipo, não tem médico, não tem apoio, não tem... Porque toda mulher que é mãe, ela precisa ser acompanhada, né? Ela e o bebê precisam ser acompanhados. Então, geralmente, esses locais onde não existe certo acompanhamento pós-parto, os bebês, eles tendem a morrer em grande quantidade. Aí vai dizer aqui que os locais onde a gente vai encontrar o maior número de mortalidade infantil, o local onde a gente vai encontrar uma grande mortalidade infantil, vai ser também, mais uma vez, os países da África subsaariana, que seriam os países ao sul do Saara. A melhoria das condições hospitalares é capaz de produzir uma diminuição acentuada. É óbvio. Se você consegue melhorar as condições de saúde do seu país, com certeza vai melhorar também essa questão da mortalidade infantil, né? Vai diminuir a mortalidade infantil. A mortalidade infantil, ela tem tudo a ver com a expectativa de vida. Vocês conseguem perceber a relação? Tipo, eu só vou ter uma expectativa de vida alta no meu país se as pessoas não morrerem, tipo, não morrer cedo. Então, geralmente, países que têm uma expectativa de vida alta é porque a mortalidade infantil é baixa. Países que têm uma expectativa de vida pequena é porque também a mortalidade infantil pode ser também que seja alta, né? As pessoas não conseguem viver muito, nem chegar a viver. Tem tudo a ver. No caso dos países desenvolvidos, países ricos, a cada 1.000 crianças que nascem vivas, apenas 6 morrem antes de completar 1 ano. No caso dos países mais pobres, esse índice aqui é bem superior, né? Não é só a cada 6 em cada 1.000, é bem superior a isso. Eu vou mostrar alguns, acho que eu coloquei aqui também. No caso da mortalidade pós-neonatal, que seria a mortalidade que vai até um ano de idade, as causas residem na disseminação de doenças em alguns grupos sociais, atingidos pela subalimentação e pela insalubridade, pela condição precária de vida, assim, de não ter saneamento básico. Então, isso faz com que você fique exposto a uma doença que pode ser pegada pela água, contraído pela água ou pelo esgoto, enfim. Redução das taxas de mortalidade. Vamos lá. Globalmente houve redução significativa. Opa, Ana Beatriz. Globalmente houve redução significativa nas taxas de mortalidade infantil, certo? Mas isso não implica dizer que está acontecendo no mundo todo.
como, por exemplo, na África subsaariana e no sul da Ásia, são locais que a gente ainda vai encontrar países com altas taxas de mortalidade infantil e até de mortalidade no geral. As diferenças entre as menores e maiores taxas de mortalidade infantil, abaixo dos 5 anos, no mundo, são enormes, tipo, de um país para o outro. As taxas da Irlanda e Finlândia, olha, compare como é desigual entre um país rico e um país pobre. Enquanto na Irlanda e na Finlândia estão entre as menores do mundo, as menores taxas de mortalidade do mundo, tipo, morre em torno de 2,1 a 2,6 pessoas por mil, a cada 1.000, respectivamente. As maiores a gente vai encontrar em países da África, como em Angola, onde a cada 1.000 pessoas, né, que nascem vivas, morrem em torno de 167,4. Em Serra Leoa, em Serra Leoa, que é outro país africano, em cada 1.000 que nascem vivas, morre em torno de 160,4. Tá vendo como o índice, como é grande a diferença entre um país desenvolvido e um país subdesenvolvido? Aí o que significam esses números de óbitos? Significam muitas coisas, né? Tem tudo a ver com a saúde, com a prestação de serviço que é dada para a população, tem a ver com a renda da população, tem a ver até com a educação do país, né? Estão me ouvindo? Sim, sim. Vamos calado. Nível de instrução. Nível de instrução tem a ver com o seu nível de... Onde? Tem a ver com o seu nível de educação, né? Nível de instrução. Aí eu perguntei aqui para vocês, em que interfere o nível de instrução de uma pessoa? Seu nível de escolaridade vai interferir em que na sua vida? Rapaz, vai interferir em você, exemplo, se uma mulher ela tem um alto grau de escolaridade, assim, tem o básico, né? Ela vai ser ensinada que talvez não engravide muito cedo, tenha esses problemas. Ela tende a entrar no mercado de trabalho, mas geralmente quando o nível de instrução é baixo, é pequeno, quando a pessoa não estudou muito, tende a exercer trabalho de baixa remuneração, né? Trabalho braçal, assim, que envolve muita força física. Geralmente essas pessoas algumas nem conseguem se inserir no mercado de trabalho porque não tem emprego para essas pessoas. Enfim, se tornam autônomos, né? E por aí vai. O nível de instrução de uma pessoa, ela interfere muito na sua profissão e na sua renda futura que você deseja ter. É por isso que vocês estão aqui agora, às 5 e alguma coisa da tarde, né, assistindo essa aula. Porque eu acredito que vocês esperam entrar no mercado de trabalho e receber um bom salário, né? É isso que todo mundo deseja. Enfim, então, tudo isso vai interferir em quê? O meu nível de instrução, o nível de instrução de uma pessoa vai interferir na sua qualificação, vai interferir no tipo de trabalho que ela vai exercer, e vai interferir também na exclusão social. Algumas pessoas são excluídas da sociedade porque não tem emprego, ou porque o emprego que exerce não é considerado um emprego enfim, que acarreta uma boa condição de vida para ela, e acaba ela sendo excluída da sociedade. Conforme o relatório anual 2013 do Banco Mundial, no conjunto dos países desenvolvidos, mais de 93% dos países, mais de 93% da população adulta é alfabetizada. Olha como esse índice é grande. Isso é 2013, tá certo, tá desatualizado. Mas é o dado que tem no livro de vocês. Mas esse índice é isso mesmo, atualmente. Tipo, os países desenvolvidos, eles têm uma grande porcentagem de pessoas que são alfabetizadas, que sabem ler e escrever. Enquanto países da África subsaariana e o sul da Ásia é onde a gente vai encontrar o maior número de pessoas analfabetas, né, com um nível de instrução muito pequeno, ínfimo. Esse é o caso, por exemplo, do Mali, né, país africano, onde apenas 26,2% dos adultos são alfabetizados, sabem ler e escrever. Olha aí, 26,2%, como é pequeno. Vixe, estava terminando, não pertendo. E também de Burkina Faso e Níger, também são países africanos. 28,7% dos adultos são alfabetizados. Benin, Chad, estão vendo como o índice é bem pequeno? Geralmente está ligado o quê? Com um baixo nível de vida da população, com IDH muito pequeno, condição de vida, né? Cálculo da taxa de escolarização. Sim, vamos lá. Como é feito o cálculo da taxa de escolarização de um país? É feito com base em quê? Com o tanto de pessoas que estão matriculadas na rede regular de ensino. Se você está matriculado e você está na idade certa, tipo, eu estou no segundo ano do ensino médio, eu deveria estar no segundo ano do ensino médio com quantos anos? X. O IDH, ele pesquisa isso. Ele pesquisa se as pessoas estão inseridas, estão matriculadas e estão matriculadas em idade regular para aquele ano ali que aquela pessoa está matriculada.
Aí a taxa de escolarização avalia isso e avalia também a quantidade de pessoas que são alfabetizadas ou não são alfabetizadas, a quantidade de pessoas que concluem o ensino fundamental, dá muito privilégio para o ensino fundamental. Quantidade de pessoas que estão matriculadas no fundamental, que já concluíram, que concluíram o ensino médio, que concluíram o ensino superior ou que estão no ensino superior. Existem grandes diferenças mundiais. Nos países desenvolvidos, a taxa de matrícula no ensino fundamental, olha aí, equivale a quase 100% dos adolescentes dos países desenvolvidos estão matriculados em uma escola. Enquanto a porcentagem no ensino médio chega a ser superior a 90% na maior parte desses países ricos. Ou seja, uma boa quantidade de pessoas, né, quase 100%, estão matriculadas em idade regular, certa, correta para elas. O mercado de trabalho para o exercício de profissões de melhor remuneração e, sobretudo, para a participação na vida política e cultural. O que é que um bom nível de instrução pode favorecer para a gente, pode, né, ceder para a gente? Entrar no mercado de trabalho, exercer profissão de melhor remuneração, que a gente está falando, né, que paga mais, um pouco mais, que você tem uma boa condição de vida, e uma grande participação na política e no ponto de vista cultural. Eu vou ter acesso a várias coisas da cultura, eu vou ter condições de ir a um museu, por exemplo. A situação é ainda precária nos países de IDH baixo. Geralmente, a cada 10 crianças, 3 estão matriculadas, né? Ou seja, um nível bem baixo, bem pequeno. Olha esse exemplo que o livro de vocês trouxe, eu achei bem interessante, eu fiquei bem triste quando eu vi essa foto. Vocês estão aí? Estão calados. Estou dando uma bebê. Oh, meu Deus. Olha aqui. Como é que essas pessoas estão estudando nesse país? No Quênia, uma foto do Quênia, em 2014. Nairobi, no Quênia. Tá vendo essas tábuas aí? Eles usam essas tábuas como caderno para escrever. Porque eles só têm isso. Eles não têm outra situação. Repare as condições, a infraestrutura, né, dessa sala de aula, como é que as pessoas estão estudando. Tipo, não tem uma idade fixa também, ó. São pessoas adolescentes junto com criança. Não tem uma regularidade também. Olhe também que eles não têm uma vestimenta específica, não existe isso. Enfim, é terrível. Terrível, terrível. A gente vai ver que o maior número de pessoas que sofrem, que estão nessa condição aí, são pessoas que estão localizadas em países da África subsaariana ou então no sul da Ásia. Fronteira da pobreza. E que horas são, hein? 5h14. Sim, quando passa mais uns 3 minutos. Fronteira da pobreza e da exclusão social. Onde é que a gente vai encontrar mais pobreza e mais exclusão social? A gente já sabe, que eu já morri de falar aqui, né? Desenvolvidos. Índice de pobreza multidimensional. Revela a parcela de famílias vítimas de privações. Que privações? Como eu falei, saúde, educação e condição de vida. Cerca de 1, já falei isso aqui, outro canto, né? A maior parte das pessoas que estão nessa condição de pobreza multidimensional, a maior parte está na África. Olha aí, Etiópia, Libéria, a porcentagem de pessoas que estão na pobreza multidimensional. Enorme, né? Quase o país inteiro está na pobreza multidimensional. São países extremamente carentes. Aí eu coloquei essa foto aqui do livro de vocês também, que eu achei bem interessante. Mostra assim, na Índia, quase 500 milhões de pessoas, 500 milhões, diga aí, dá quase 3 Brasis. Na Índia, quase 500 milhões de pessoas vivem em estado de pobreza multidimensional, privada de saúde, educação e condição de vida boa para se viver. Ou seja, com $1,25 por dia. A maior parte das pessoas vivem com isso. Isso representa quase metade de sua população, que é de 1,2 bilhão de habitantes da Índia, né? No caso, hoje está 1,3 bilhão. Na foto, a população sem teto vive em barracas ao longo de linha de trem em Mumbai, na Índia, que é uma das principais cidades da Índia. Olha a condição de vida dessas pessoas, minha gente. Olha como é que elas vivem. E olha onde vocês estão agora. Vocês têm uma casa, vocês estão assistindo uma aula online, né? Tem comida, vocês têm tudo. Olha essas pessoas. Né? Isso é imoral. É triste. Vai jogar Free Fire. Para vocês, o que eu me? Para vocês verem a diferença de um modo de vida de um país para o outro, como é gritando. E Emily, acho que foi uma das pessoas que me disse ainda nessa aula de hoje, foi na aula passada. Ela disse que a Índia é um dos países que mais crescem hoje em dia, né? Na economia, verdade. Foi nessa aula. Foi. A Índia tende a se tornar uma das maiores economias do mundo. Já está mais ou menos na 5ª posição, né? De economias mundiais.
Sendo que, tipo, é uma grande riqueza, mas que não é voltada, essa riqueza não está nas mãos das pessoas. É um país rico, porque a maior parte das empresas estão lá se aproveitando da mão de obra muito barata, das condições de vida que são precárias, se aproveitando das pessoas. Enfim. Lá é muito mal distribuído. A riqueza é muito mal distribuída na Índia, eles são muito pobres. Isso também acontece, eu estou falando da Índia, mas isso acontece muito com a China também. A China é um país que é a segunda maior economia do mundo, mas boa parte do país ainda vive em condições de vida muito precárias. Então, tipo, eu tenho uma grande economia, mas eu tenho muita gente. Então, quando você divide isso aí para muita gente, né, vai um alto índice de pessoas vão estar em condições péssimas de se viver.